tanto um como o outro, da mesma forma que a maioria dos seguidores de Jesus que eu tivera a oportunidade de ver até aquele momento, traziam no rosto o esgotante cansaço de 2 dias e 2 noites sem dormir, a angústia e o horror da tragédia e sobretudo no caso de David e Zebedeu, um brilho de esperança nos olhos. Ambos se alegraram quando me viram. E José, desde o princípio sabedor da existência da férrea vigilância do sepulcro, elogiou a minha presença naquele lugar, comparando-a com a mesquinha e covarde atitude de muitos dos mais íntimos do mestre. Tentei dissuadi-lo, mas o ancião, mudando de conversa, falou logo sobre aquilo que era o verdadeiro motivo da visita de nós os dois à sua propriedade, o sepulcro. As mulheres que naquela madrugada tinham acompanhado Maria Madalena, esclareceram-nos, depois de transmitirem aos apóstolos as notícias do túmulo vazio, do desaparecimento das patrulhas e da suposta presença do rabi no jardim, tinham ido à casa de José e contado à filha e às outras hebreias tudo o que, segundo elas, tinham visto e ouvido. Pouco depois, a filha de José de Arimateia e as 4 testemunhas em questão apresentaram-se em casa de Nicodemo. Estavam lá David e Zebedeu e o ancião membro do Sinédrio. Repetiram a sua história, mas, segundo as próprias palavras de José, quase todos duvidaram da veracidade de tais fatos. Sobretudo da pouco credível ressurreição do Nazareno. Tanto Nicodemo como os discípulos que se ocultavam na casa inclinavam-se a crer que o cadáver podia ter sido roubado. Só David e José recordavam as promessas do Filho do Homem e, movidos pela esperança e pela curiosidade, no caso de José, esta última pesava muito mais do que a primeira, tomaram a decisão de ir à cripta e tentar esclarecer o enigma. David quase não abriu a boca. Observou detidamente o terreno e, logo a seguir, tremendo de impaciência, pediu ao ancião que não perdessem mais tempo e entrasse à frente no sepulcro. José concordou e, a um sinal seu, o hortelão foi à frente do grupo. Eu, cautelosamente, fiquei para trás e aguardei no meio da escada. Durante os minutos, não muitos, que durou um novo exame, um pensamento, quase uma obsessão, me atormentou sem piedade. E se a segunda aparição tivesse sido real? Também não figuravam nos evangelhos os acontecimentos que eu estava presenciando. Nem a segunda e até então a suposta aparição do mestre a Maria Madalena, nem a visita espontânea de José e David ao túmulo, nem muitíssimo menos o que iria acontecer pouco depois. Não me cansarei de repetir. É uma pena os escritores chamados sagrados não se terem empenhado num relato mais minucioso e completo dos acontecimentos que rodearam a vida e a morte do Filho do Homem. Se o tivessem feito, os cristãos e os não crentes teriam compreendido melhor os protagonistas daquela época. Quanta razão tem João o Evangelista quando, no seu último versículo, 21-25, afirma que muitas outras coisas há que fez Jesus. Curiosamente, aqueles 2 homens seriam os últimos fiéis seguidores de Cristo a terem acesso à gruta enquanto ela ainda estava intacta. Isto é, com os panos mortuários tal como tinham sido vistos depois do enigmático desaparecimento do cadáver. José de Arimateia não tardou a sair. A sua atitude, a princípio, foi de aspereza. Levou as mãos às costas e, no pequeno vai-vem pelo beco, limitava-se a abanar a cabeça, como que a repelir a possibilidade de uma ressurreição. De certo modo fez-me lembrar a Simão Pedro. David e Zebedeu, pelo contrário, tal como João, seu irmão mais novo, surgiu como que renascido. Com uma eloquente felicidade nos olhos. Antes que o responsável dos mensageiros emitisse qualquer comentário ou opinião, o Eushemão, nome com que naquele tempo se designava um rico proprietário rural, colocou-se a 2 palmos do seu amigo e, olhando fixamente, perguntou-lhe sem rodeios: "Que opinas?" A resposta do galileu, no meu entender, foi perfeita. "Fiz bem em convocar os meus homens para hoje. Tenho curiosidade em conhecer as reações dos apóstolos. Vou à casa de Elias e pergunto-lhes." Jesus prometeu ressuscitar ao 3º dia e cumpriu. Assim que chegar o meu último mensageiro, darei as ordens oportunas para divulgarem boa nova. Mas a previsível impugnação de José não chegou a ser formulada. Uma gritaria distante fez com que nos voltássemos para o alto das escadas.
David interrogou com o olhar o membro do sinédrio. Mas este, encolhendo os ombros, consultou o hortelão. Ninguém sabia do que se tratava. Subiram os degraus com todo o cuidado e, uma vez em cima, detiveram-se. Apressei-me a segui-los. Espalhados entre as árvores, juraria que em posição de combate, aproximavam-se uns 20 homens. Vestiam de forma bem diferente. 5 ou 6, com longas túnicas verdes que arrastavam pelo solo argiloso e camisas de escamas metálicas até o meio da coxa. Cobriam-se com capacetes pólidos em forma de cúpula e traziam arcos de dupla curvatura. Avançavam no centro da formação e um deles, talvez o chefe, vinha ligeiramente adiantado e com uma tocha acesa na mão esquerda. Outros vestiam roupões amarelos, idênticos aos que tinham sido deixados no chão. Reconheci nas suas mãos e nas faixas alguns daqueles compridos e temíveis bastões cheios de cravos. Os restantes, pelo menos os que vinham na primeira linha, vestiam umas peças curiosas, parecidas com as nossas camisolas interiores, de tecido grosseiro e mangas curtas, todas da mesma cor pardo-canela. Sobre uma pequena túnica da mesma cor, talvez se tratasse de uma peça única, cingiam a cintura com uma larga faixa de couro reluzente, de uns 30 centímetros, dividida em 3 barras, com todas as características de uma couraça abdominal. Na cabeça traziam turbantes do mesmo tom das vestes. Um dos pendentes daquele simulacro de capacete caía sobre a orelha direita, com franjas compridas, que repousavam sobre a clavícula. Uma lança de madeira, com mais de 2 metros e uma ponta de ferro triangular, e um grosso escudo ovalado também de madeira de sicômoro, capaz de resistir aos vermes, completavam o armamento. O aspecto dos guardas do templo, porque deles se tratava, trouxe-me à memória o pormenor de um dos relevos descobertos no palácio de Senaqueribe em Nínive, no qual está representada a conquista da cidade judaica de Laques, em 701 a.C. Ao ver-nos no alto do caminho, a guarda do templo deteve a sua marcha. Alguns deles, os que traziam os arcos em forma de jugo, levaram as mãos às costas e tiraram uma flecha da aljava cilíndrica de cor granate. Mas o que vinha à frente fez um sinal com o machado e as flechas voltaram às aljavas. David Zebedeu, percebendo as intenções daqueles amarquelinho ou strategoi, como foram chamados por Flávio Jósefo, desembainhou seu gladius e, frio como gelo, cobriu o seu amigo ancião. Mas este, consciente da superioridade dos soldados de Caifás, obrigou o discípulo a guardar a arma. E, avançando até a orla do pomar, interpelou o que parecia o cabeça, chamando pelo nome. Tratava-se de um tal Eleazar, um sagão ou chefe do templo. O capitão dos levitas foi logo ter com o dono da plantação e durante uns breves minutos discutiram acaloradamente. Por último, depois de fazer um sinal ao grupo que se mantinha atento e a curta distância, saiu de detrás dos guardas um hebreu com uma túnica branca comprida, de linho, com faixa na cintura de tecido da mesma cor, da qual pendia uma pequena caixa de madeira fina. Impressionou-me o seu nobre porte, tranquilo e comedido. Devia ter a mesma idade de José, uns 60 anos. O recém-chegado cumprimentou José de Arimateia com uma ligeira vênia e metendo a mão na larga manga direita mostrou-lhe um rolo de pele de carneiro cuidadosamente atado com um cordel vermelho. José abriu e leu atentamente. Sem poder resistir à curiosidade, inclinei-me dissimuladamente sobre David, sussurrando-lhe ao ouvido se podia adiantar-me uma explicação. O Zebedeu, sem deixar de olhar para os 3 homens, disse-me que não tinha bem a certeza. Talvez pretendam o fechamento do túmulo. Os chefes do templo gozavam de grande consideração. Além da supervisão do culto, administravam tudo que se referia à segurança e trabalhos policiais desempenhados pelos levitas. No ano 66, por exemplo, outro Eleazar chegou a ordenar a eliminação do sacrifício em honra do imperador romano. Foi quase uma declaração oficial de guerra contra Roma. Foi o começo da insurreição. Mas o chefe dos mensageiros enganava-se. A intenção daqueles indivíduos ou, para ser mais exato, do sumo sacerdote Caifás e dos saduceus que o secundavam no problema chamado Jesus, era muito mais sibilino.
José de Arimateia devolveu o pergaminho ao ancião e, dando meia volta, veio para junto de nós. O seu rosto, habitualmente sereno, estava congestionado. Indicou-nos com a mão que nos afastássemos para um lado, deixando livre o acesso ao fosso, e, com um conciso e seco comentário, resumiu a situação. Ordem para revistar. Mas por quê? De quem? José olhou para David e respondeu com um sorriso cínico. Foi Zebedeu quem respondeu a si mesmo, e corretamente, é claro. Caifás. Esse bastardo. A princípio, tal como os meus companheiros, não compreendi o sentido daquela revista. O sumo sacerdote tinha sido informado pela própria patrulha judaica do desaparecimento do cadáver, e do não menos inquietante fenômeno das pedras a deslocarem-se sozinhas. Que obscuras intenções podiam ocultar-se, portanto, por trás daquela ordem absurda? Não tardaria a saber. Os levitas cercaram por fim o acesso à gruta e nós, em silêncio, continuamos afastados, atentos àquela surpreendente manobra. O capitão exigiu então a presença de 2 indivíduos que não pareciam fazer parte do corpo de vigilantes do templo. Vestiam como a maioria dos aares ou plebeus, túnicas gastas e de uma cor desbotada pela inseparável imundície. Um deles tinha a cabeça enfaixada à altura das têmporas. A ligadura ocultava-lhe a orelha direita. E, ao olhar com mais atenção, pareceu-me reconhecer o criado do sumo sacerdote que provocara a rixa nas proximidades do horto de Getsemane. Aquele Sírio ou nabateu, que se chamava Malco, e que eu procurara em vão nas últimas horas da minha primeira viagem, parecia bem recuperado da terrível cutilada desferida por Simão Pedro.